Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Em primeiro lugar, o modo de procedimento, modus procedendi da Lava Jato, foi um grande desserviço ao combate à corrupção no país. Porque no momento em que você não se comporta dentro dos cânones processuais, você chega a vulgarizar a investigação, né? Você coloca em xeque todo o trabalho, né? Essa coisa de Ministério Público ser estrela, ficar dando entrevista à torta direita, liberando informações que eram sigilosas para a imprensa, fazendo PowerPoint, e depois a gente saber que o juiz estava combinando o passo a passo do jogo com o Ministério Público, isso desmoralizou a operação como um todo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem que ver caso a caso das pessoas que voltaram atrás. Porque quando eu assumi o Ministério da Justiça, a primeira entrevista coletiva que eu dei, eu disse isso. Para mim, uma pessoa que é presa para delatar, ela está, na verdade, sendo vítima de uma extorsão. Olá, no ar para você mais um podcast do Correio, e hoje aqui comigo e Carlos Alexandre, nosso editor de política, está o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, ele que acompanhou todo aquele período ali crucial e tenso do governo da presidente Dilma Rousseff, num cargo que era de suma importância, o Ministério da Justiça. Doutor Eugênio, um prazer e uma honra recebê-lo aqui. Muito bem-vindo ao podcast do Correio. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Carlos. Para mim é uma satisfação poder aqui conversar com vocês. Pois é, a gente falou aqui do início ali daquele período tenso em que o senhor foi ministro da Justiça, da presidente Dilma Rousseff. Que lição o senhor traz daquele período? Olha, é difícil dizer alguma coisa. Eu acho que a vida toda é um curso de lições, né? Aquele foi o momento mais tenso, né? Eu sempre comparo aquele tempo assim, quando eu fui chamado para o Ministério da Justiça, é como se eu tivesse caído de paraquedas numa casa que estava pegando fogo, né? Porque realmente poucos dias antes do convite o Eduardo Cunha tinha aceito a petição lá da Janaína Pascoal e do Miguel Reale contra a presidenta Dilma. Então, praticamente, quando eu assumi, sabia que provavelmente não iria longe, teria uma expectativa de uns 2 meses e pouco para estar no governo. E assim foi, realmente. Eu entrei em fevereiro e foi até maio, né? Foi quase 3 meses, Foram meses tensos, muita provocação. A gente começou a ver realmente aqueles movimentos de vem pra rua, né? Aquele povo lá acampado lá na esplanada dos ministérios. A gente viu ali brotar, né, aquilo que a gente depois veio a conhecer como realmente as sementes do fascismo, né, que acabou desembocando nesses últimos 4 anos de governo, né. Foi um momento muito tenso. Ministro, como é que o senhor avalia? É importante ter esse distanciamento em relação àquela época, né? Eu acho que já se passaram praticamente 7 anos desde aquele período. Só que o próprio presidente Lula, e não só ele, outras pessoas que estão agora, digamos assim, em evidência, falam de que houve um golpe ali. Eu queria saber o seu ponto de vista. Como é que o senhor enxerga aquele movimento em 2016? Olha, como disse o ministro Barroso, né, como ele costumou dizer em relação ao mensalão, eu digo isso em relação a esse período de 16. Foi um ponto fora da curva. Né? Por quê? Porque a previsão legal de impeachment pressupunha, né, um crime de responsabilidade. E no caso, o crime de responsabilidade não foi. Até porque a presidenta Dilma acabou sendo absolvida na justiça comum, né? Foi retirado isso daqui depois até da condenação dela do TCU. Hoje ela não responde mais a absolutamente nada, né? Então aquele fato foi um factoide.
Foi um factóide, aquelas chamadas pedaladas. Uma prática, aliás, que se repetia há mais de 10 anos, que tinha começado já no governo Fernando Henrique Cardoso, que consistia em você atrasar, né, os investimentos, aliás, a transferência, os repasses, né, das cotas dos investimentos dos programas sociais para as instituições financeiras públicas. No caso, a Caixa Econômica. No caso, a Caixa Econômica, por alguns meses. Ou seja, a Caixa Econômica teria que cumprir com aqueles programas com recursos próprios. Cobriria aquela despesa e depois, como se fosse ali um cheque especial, exatamente, no caso. Como se depois a União pagasse, mas... Curiosamente, isso ninguém dizia, que foi pago no mesmo exercício. Ninguém transferiu coisa para exercício seguinte. Foi a questão do financeiro apenas. Ou seja, se deixou o financeiro para o final do ano. Por quê? Porque no final do ano costuma ter sobra de arrecadação, tudo mais. Então é mais fácil você promover certos pagamentos mais, por exemplo, quantitativos maiores no final do ano do que no meio do ano. Né? Tudo é uma questão de planejamento financeiro, né? Mas não havia prejuízo para ninguém, tanto assim é que ela foi absorvida. Agora, criaram disso um fato, por quê? Porque o objetivo era tirar Dilma do cargo. Esse era o objetivo, não era, vamos dizer, não era realmente perseguir um crime de responsabilidade, né? Havia sim um momento extremamente tenso ali em relação à política econômica, tá? Porque nós sabemos que a partir de 2012, né, a crise mundial começou a pegar o Brasil por conta da depreciação das commodities e tudo mais, isso pegou em cheio a economia brasileira e o governo, vamos dizer, reagiu de uma forma, vamos dizer, pouco clara, um pouco errática em relação a essa crise. E o que gerou, então, um descontentamento de vários setores da economia que queriam se ver livre de uma presidente recém-eleita. Exato, porque o que o senhor está descrevendo, então, que eram circunstâncias políticas difíceis, muito desfavoráveis para o governo, mas é bem diferente de crimes, falar em crime, né? Então, por isso que a gente chama isso de golpe, porque se usou um instrumento que não servia para isso. É que o Brasil não tem, vamos dizer, um recall, por exemplo. Né? Se houvesse um recall... Né? Ou digamos o Congresso marcasse um recall do mandato dela, né? No meio do mandato para a população decidir se continuava ou não continuava, é outra questão, mas você tratar isso como crime, coisa que ela nunca fez, e tanto assim não era crime de responsabilidade que o próprio Senado, na hora de condená-la, liberou para ser candidata, né? Ou seja, a consciência pesou ali, né? E aí não tirou os direitos políticos dela, né? Então, e depois ainda tentaram tirar os direitos políticos dela no TSE com uma ação lá da campanha de 2014, não é isso? Eu fui vice-procurador-geral eleitoral naquela campanha, eu tinha dado já meu parecer antes de ir para o Ministério da Justiça, em que eu dizia que não havia ali nenhum abuso que pudesse implicar a inelegibilidade nas AIGES. Tinha dito claramente que as matérias que versavam as AIGES, na verdade, eram um popurrí de tudo que o TSE já tinha decidido ao longo da campanha nas reclamações por propaganda. Eles juntaram tudo e fizeram um popurrí. Depois, quando a ação começou a andar, né, começou a ser instruída pelo partido, né, pelo PSDB, né, ficou sendo instruída por materiais da Lava Jato, né, que não tinha nada a ver com a causa de pedir da AIGE. Aí o meu parecer foi o seguinte, que não se conhecesse essa parte da acusação em relação à Lava Jato, porque isso não constava da inicial, portanto estava tentando inovar a causa de pedir, e quanto à inicial deveria ser improcedente, porque aquilo era mero repeteco de tudo que o TSE já tinha decidido ao longo da campanha e tinha, vamos dizer, já desprovido, né? Aí eu saio para o Ministério da Justiça, quem assume no meu lugar a vice-procuradoria-geral é o Dr. Nicolau Dino, né? E ele dá um parecer em sentido oposto. Ou seja, ele dá um parecer em cima do meu parecer, dizendo que não, que tinha que cuidar de tudo aquilo lá, inclusive da Lava Jato, e insistiu para que o mandato dela fosse cassado, né? Aí, no entanto, aí ninguém interessava essa mandato não, cassado não, é tornado inelegível.
Naquela época não interessava mais a ninguém isso, porque quem estava no governo era o Temer, né? Portanto, se tornasse a Dilma inelegível, provavelmente o Temer também o seria. Talvez se caçasse, então, a chapa, quem perderia o cargo seria o Temer. Ia levantar de novo aquele assunto, então, né? Ninguém tinha mais esse interesse. Houve um rearranjo dos votos no TSE, né? Acabou prevalecendo por 6-1, que aquele meu parecer inicial da improcedência da AIGE em relação à matéria versada ao longo das eleições e o não conhecimento das acusações em relação à Lava Jato, né? Mas o ministro Herman Benjamin, vencido, ele era o relator na época e corregedor, ele fez questão de raiva de ler o voto todo durante 3-4 dias, um voto de 900 páginas, só para deixar todo mundo cozinhando ali e marcar posição. Foi um momento muito difícil, muito difícil. Agora, em relação à Lava Jato, que avaliação o senhor faz agora? Que a gente já vê aí muita gente sendo liberada, né? Inclusive tem gente querendo rever até os acordos de leniência, ou seja, mas a gente teve ali muita gente que confessou um crime, devolveu dinheiro e que agora está dizendo, olha, não foi bem assim. Onde é que a gente vai chegar se até o crime que a pessoa confessa é revisto mais à frente? Isso não gera aí uma insegurança jurídica no país? Não, veja bem. Em primeiro lugar, o modo de procedimento, modus procedendi da Lava Jato, foi um grande desserviço ao combate à corrupção no país. Porque no momento em que você não se comporta dentro dos cânones processuais, você chega a vulgarizar a investigação, né? Você coloca em xeque todo o trabalho, né? Essa coisa de Ministério Público ser estrela, né? Ficar dando entrevista à torta direita, liberando informações que eram sigilosas para a imprensa, fazendo PowerPoint, né? E depois a gente saber que o juiz estava combinando o passo a passo do jogo com o Ministério Público, isso desmoralizou a operação como um todo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem que ver caso a caso das pessoas que voltaram atrás. Porque quando eu assumi o Ministério da Justiça, a primeira entrevista coletiva que eu dei, eu disse isso. Para mim, uma pessoa que é presa para delatar, ela está, na verdade, sendo vítima de uma extorsão. Tá? Barusco, você não pode por exemplo, prender alguém, né? Durante Barusco, caso que era um diretor da Petrobras ali, de segundo escalão. Meses a fios. Mas ele devolveu preso. milhões. Sim, mas é chantagem. Veja mas não é um roubo que ele tinha que devolver esse dinheiro? Não sei. Mas ele falou, porque, olha, eu roubei, aqui claro, dinheiro vai de dizer volta. Vender até a mãe, né? Para voltar a poder beber seu uísque 30 anos, né? Porque, veja bem, a delação premiada, ela é um instituto que veio do direito italiano. Mas no direito italiano, a delação premiada, ela tem um contexto, tá? Quando ela foi introduzida na década de 80 e a década de 90 do século passado... Da Operação Mãos Limpas, é isso? Foi mais ou menos nessa época. Chama-se lá Collaborazione Premiata. A Collaborazione Premiata, ela foi constituída no direito italiano para combater dois tipos de crime. Crimes mafiosos e crimes de terrorismo. Leia-se Brigate Rossa. Né? Foi para isso. E a lei deixa isso muito claro no Código Penal italiano ao dizer o que é uma organização criminosa. A organização criminosa ou é do tipo mafioso ou é do tipo terrorista, né? Na sua descrição. Então, veja bem, por que alguém delataria os seus crimes, os seus comparsas ao Ministério Público? Porque normalmente são as pessoas arrependidas, os pentiti. Né? Os arrependidos, eles vão ao Ministério Público, pedem socorro, porque sabem que se souberem que ele se dirigiu às autoridades, ele corre risco de vida. Então, em troca da segurança que o Estado lhe dá, ele colabora com o Estado para entregar
as informações necessárias para o Estado poder neutralizar aquelas pessoas que são o risco de vida àquele delator. Ou seja, né? tem também até um elemento de proteção à testemunha. Exatamente. A pessoa, então, muda sua identidade, muda seu local de residência, fica sob proteção do Estado, né? E é um delator. Aqui no Brasil, não. No Brasil, o sujeito, quando vai delatar, ele não está com medo de uma organização criminosa, de morrer nem nada. O medo dele é do Estado. Ele tem medo da reputação dele ser destruída pelo Ministério Público e dele perder todo o seu conforto de vida, inclusive o uísque de 30 anos. Né? Então, para manter o seu modus vivendi, ele faz a delação. Ele, na verdade, não é uma pessoa que está, como diria em inglês, in dire straits, né? Numa situação complicada. Não, ele é um Judas. Né? Na verdade, é um sujeito que quer manter o seu conforto de vida e, para isso, ele entrega até a mãe. Né? É completamente diferente o contexto. Para você, digamos assim, pegar um sujeito como esse, é preciso então uma investigação dentro dos campos, como você está falando. Mais. E não só isso, veja bem. Não dá para sair da estrada, né? Ali da estrada não principal. Não é tão fácil assim. Você simplesmente pega um sujeito desse, bota ele na masmorra durante uns 3, 4 meses, até ele pedir, pelo amor de Deus, o que vocês querem para eu poder voltar para a minha cobertura lá na Barra da Tijuca, voltar a beber meu whiskyzinho, né? Aí faz um acordão, ele paga um dinheirinho, tá bom, vou ter que confessar que eu roubei, tá, eu confesso, tá bom. Mas o que é importante pra mim é, ainda que seja com a argolinha no tornozelo, eu quero voltar pra casa pra ter minha vidinha normal, né? No fundo, é isso. Tá? É uma situação completamente diferente do modelo italiano. Né? Inclusive porque o risco aqui é o Estado, na Itália não, o risco é a organização criminosa. E no Brasil nós pioramos as coisas com a Lei 12.850, que é a lei que trata das organizações criminosas, porque a definição das organizações criminosas no Brasil é a coisa mais esquisita do mundo. É tão amplo, tão amplo, tão amplo que cabe qualquer coisa lá dentro. Uma organização criminosa é caracterizada por ter no mínimo 4 pessoas, né? Que seja uma entidade estruturada e com divisão de trabalho para praticar crime. Bom, você pode, aí cabe igreja, partido, qualquer coisa. Né? Não é só mafioso e terrorista. Não, cabe tudo. Inclusive a lojinha do seu Salim lá no Saara, no Rio de Janeiro. Né? Porque o seu Salim, ele vende tecidos, né? A esposa dele trabalha no caixa, ele trabalha no estoque, a filha atende os compradores e o genro vai lá fazer entrega. Pronto, são 4, estruturado, tem, afinal de contas, divisão de tarefa. E o que seu Salim faz? Seu Salim sonega ICMS, não dá nota fiscal. Então, isso virou uma organização criminosa do seu Salim. Né? Você pode escutar telefone, você pode quebrar sigilo bancário, você pode fazer a festa com o seu Salim, inclusive obrigar ele a ser delator premiado, delatar todos os parentes dele, né? Os parentes que estão metidos também nos negócios de tecido na vizinhança. Isso não é sério. Desculpa, mas isso não é sério. Tá? E isso é que sobrou na Lava Jato. É completamente disfuncional, assistêmico. Mas o que vai acontecer agora, por exemplo, com o dinheiro que foi... que essas pessoas devolveram, Bom, aí vai depender caso a caso. Você não pode fazer, não existe, vamos dizer, um blueprint para toda essa situação. Cada caso é um caso. Pode ser que alguém entre com uma revisão criminal, né, e consiga reverter a sua situação, outro talvez não consiga. Não dá pra gente dizer, há situações que podem, você reavaliando a prova numa revisão criminal, você pode ver que talvez seja sólido. Outros você não vai dizer que não é sólido. Então, isso não tem como ser afirmado de uma forma geral. O mais grave, né, ministro, o senhor como ex-ministro e também como jurista, quer dizer, eu acho que o mais grave de tudo que se coloca aí em relação à Lava Jato é a dúvida, né? A dúvida de que se não houve justiça. Quer dizer, no sentido de que a justiça que
ela age com regras muito claras, muito rígidas, para se fazer justiça. Ela não pode deixar dúvidas para ninguém. Sim. Claro. E a Lava Jato, no fim das contas, criou-se um enorme ponto de interrogação. Afinal de contas, houve crime, não houve crime, houve abuso, não houve abuso, e você tem sinais, assim como na época das denúncias havia indícios muito fortes, né? Inclusive até, vamos fazer um meia-culpa aqui, né, Denise, com a participação da imprensa também. Hoje você questiona muito claramente, como o senhor mencionou, a conduta de um juiz, a conduta de um juiz que promotor. depois, quer dizer, ajudou a um presidente não poder participar das eleições, a um candidato não poder participar das eleições, e depois se tornou ministro da Justiça do adversário daquele que ele encarcerou. Ali foi, né, um ponto, um divisor de águas, ali, né? Me parece sim, ali foi claramente uma cesura, né, nesse processo todo. E não só isso, né, e depois aparecem aqueles áudios lá, aqueles textos do Telegram lá do Dallagnol, em que começa a se ver todas aquelas conversas muito pouco republicanas entre membros do Ministério Público e entre o Ministério Público e o juiz. Agora a população apoia, né? Porque elegeu Sérgio Moro, senador, Deltan Dallagnol, o deputado mais votado. Quer dizer, como a população, então, acha que tem que haver aí, tem que pegar o criminoso. Infelizmente, a gente sabe que, principalmente através das redes sociais, se disseminou no país o ódio. Tá? Isso não é bom senso. Uma pessoa de bom senso vai querer analisar de uma cabeça mais fria o que aquele magistrado fez. Tá? E se ele for pegar o fio condutor da carreira desse magistrado, a gente vai ver que tem muita coisa ali que não deu certo. Por falar em magistrado, a gente está criticando aqui, dizendo que, olha, houve sim alguns erros, o senhor disse que houve erros crassos na condução da Lava Jato, mas o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, apoiou muita coisa que Sérgio Moro decidia, ia para o TRF4 da 4ª região, né, o tribunal ali regional, e de lá subia depois para o STJ e para o Supremo, que acabaram corroborando grande parte das teses levantadas lá por Sérgio Moro. Como é que fica o papel do Supremo nessa história? Eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, durante um certo período da sua história, perdeu muito a sua capacidade de ser contramajoritário. Por quê? Porque, infelizmente, muitos julgadores olhavam para aquilo que a imprensa dizia, olhavam para as ruas, porque, afinal de contas, não queriam ser impopulares. Mas o certo não é olhar para o processo e em si, para a letra fria da lei? Mas quando você vê aquele debate antes do mensalão entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Gilmar Mendes, o ministro Joaquim Barbosa gritando para o ministro Gilmar Mendes: ministro Gilmar, vá para as ruas, veja o que as ruas estão achando, o senhor está destruindo esse país. O que o ministro Joaquim Barbosa estava recomendando? Que se olhasse fora dos autos, se decidisse olhando para as ruas, ao invés de olhar para os autos. E aí começa, inclusive, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, um ministro a fazer carga pública contra os seus colegas. E uma coisa tem que se dizer do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu tenho uma história muito longa em relação a ele, inclusive de idas e vindas pessoais. Hoje nós nos damos muito bem, diferenças, mas né? de diferenças pessoais. Mas eu tenho que dizer, o ministro Gilmar Mendes, ele é um julgador que olha para os autos. Independentemente se alguém gostar ou não gostar. Ele estuda os autos, ele sabe do que ele está decidindo. Diferentemente do ministro Joaquim Barbosa, que ficava decidindo no ouvir dizer. Porque aquilo que ele fez no mensalão, né, em relação... Eu vou só dar o exemplo do Henrique Pizzolatto. Né? Henrique Pizzolatto não era diretor da BB Participação, e sim do Banco do Brasil. Banco do Brasil. O VisaNet não tinha nada a ver com o Banco do Brasil. O VisaNet era composto por Santander, Itaú, Bradesco e BB Participações. BB Participações é um fundo privado, tá, de investidores. Não tem dinheiro público lá dentro. Logo o VisaNet, que hoje se chama Cielo, né, não tem nada de público. Mas o ministro Joaquim Barbosa confundiu o BB Participações com o Banco do Brasil. Botou o Henrique Pizzolatto no meio dessa parada, sendo que o Henrique Pizzolatto não tinha nada a ver com a VisaNet.
Ele não tinha nenhum tipo de comando sobre os recursos da VisaNet, né? E pagou o pato, sendo diretor de comunicação social, de publicidade, né? Do Banco do Brasil, não da VisaNet. E mais, fizeram uma auditoria independente na VisaNet e todos os recursos de publicidade foram devidamente aplicados. Isso que saiu na auditoria. Bom, e além disso, né? Como o recurso não era público, não haveria de se falar em peculato, não se haveria de falar de nada disso. Fato é o seguinte, o que se inventou nessa história toda, que o empréstimo, que o Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores pegou do Banco Rural, seriam meras simulações. Quando o Partido dos Trabalhadores chegou a ser executado para pagar esses recursos e pagou. Isso é o fato. Então esses empréstimos existiram. Mas Genuíno foi preso depois de ter sofrido um infarto na aorta. Ele foi preso porque ele assinou 2 contratos de empréstimo que dizia que aquilo lá era uma simulação para disfarçar o dinheiro do VisaNet, que era dinheiro público. Aquilo foi uma salada. Foi uma grande salada e acabou que até hoje o Henrique Pisolato está pagando por esses erros crassos na avaliação de sua responsabilidade. Mas ele vai entrar com alguma ação? Ele está brigando lá. Ele e a esposa dele também. E foi uma situação dramática, né? Porque ele foi para o Uruguai, depois ele foi para a Itália, quer dizer, então teve que mudar a identidade. Não, e pior, né? E como é que ele foi trazer de volta? Ele, como cidadão italiano, como é que ele foi trazer de volta? Porque o Brasil, na época, leia-se Ministério Público e Itamaraty, contrataram o irmão do ministro da Justiça da Itália para ser o advogado do Brasil, no caso Pisolato. Isso em outros países seria corrupção. Porque você pega o irmão do ministro da Justiça que vai decidir sobre o destino do Pisolato e dá ali um tremendo de um honorário, né, para ele soltar o Pisolato. Tem um conflito de interesse. Né? Foi assim que Pisolato foi entregue pela Itália ao Brasil. O irmão do ministro da Justiça como advogado do Brasil, atuando na Corte de Cassação lá de Roma. Mas enfim, o senhor acha que o Supremo agora aprendeu a lição, olha mais para os autos? Que avaliação o senhor faz do Supremo? Eu acredito depois que como aí observador, dessa mudança, né? Inclusive eles soltaram o presidente Lula, embora não tenha sido ali um atestado de, olha, ele é inocente, porque sempre a narrativa de que o processo não terminou de ser julgado, porque tinha que ser julgado no DF, mas ali acabou que terminou arquivado, Moro suspeito, enfim. Sempre há essa outra narrativa de que ele não saiu com atestado de inocência. Como é que o senhor avalia essa atuação do Supremo hoje? Olha, em primeiro lugar, quanto a essa questão do presidente Lula, ele, no momento em que o juiz é declarado suspeito, tá? E, portanto, a denúncia sequer poderia ter sido recebida, prevalece no nosso direito a presunção absoluta de inocência. Tá? Então, ele é inocente, sim. Tá? Porque sequer denunciado, ele não precisou ser absolvido porque ele sequer denunciado foi. Tá? Há um juiz imparcial, constituído com sua competência constituída regularmente pela lei. Ele não era competente, ele não era imparcial. Né? Isso foi o que o Supremo decidiu. Quando veio para Brasília, alguns processos foram arquivados, outros processos, em outros processos, ele foi absolvido, sim. Né? A verdade é que ele não foi condenado em nenhum. Nem ele, nem a presidenta Dilma. Ou seja, na medida em que se fala da suspeição do juiz, logo presume-se que a denúncia não se sustenta. Quer dizer, porque você vai em todos os tratados internacionais de direitos humanos, o que se exige no devido processo legal? Que todo mundo tem direito a um juiz imparcial, né, com sua competência constituída por lei, em que ele poderá exercer sua plena defesa, né, de acordo com as leis processuais. Nada disso foi observado. Né? O PowerPoint do Dallagnol é a primeira grande barbaridade contra a presunção de inocência. Ele sequer era denunciado nessa época, lá vai Dallagnol, apresenta um PowerPoint em que bota Lula bem no centro, culpado de tudo. Mas espera aí, como é que o Ministério Público pode fazer uma coisa dessa?
E hoje a gente vê onde eles estão. Hoje eles estão na política, né? Mostrando, quer dizer, dando claramente uma prova para nós que toda a motivação era política mesmo. Não só política, como de certa forma também de ganância. Porque aquele bilhãozinho que eles pegaram da Petrobras nos Estados Unidos para criar a sua fundação, para ser seu playground aqui no Brasil, né? Para eles poderem continuar brincando. Né? Isso acabou sendo frustrado, mas a gente vê claramente onde eles queriam chegar. Agora e o Supremo? Olha, o Supremo Tribunal Federal eu acho que aprendeu, por um motivo muito simples. É só olhar. A gente não vê mais os ministros tão lépidos dando entrevista para tudo. Houve realmente, me parece, não foi ninguém que fez, foram eles mesmos, premidos pelas circunstâncias, que deram um freio de arrumação. Né? E quanto mais depois de 4 anos de agressões permanentemente por parte de um governo que não respeitava a Constituição. Né? Então, esses ataques permanentes ao Supremo, essa exposição extrema do Supremo, levou evidentemente ao Supremo rever uma série de protocolos, né? E me parece que hoje nós estamos numa situação bem melhor. O presidente Lula vai ter aí duas vagas no Supremo para indicar. Antes ele tinha o ex-deputado Sigmaringa Seixas, advogado, jurista, que sempre aconselhava muito, tanto ele quanto Dilma, na escolha dos ministros, né? Quem está fazendo esse papel agora e que avaliação o senhor faz aí dessa coisa? Tem gente que diz assim, porque Lula vai nomear o Zanin, que foi advogado dele, mas o presidente tem dito que ele vai seguir a linha de conhecimento da Constituição e que vai ser uma decisão dele. Como é que o senhor avalia esses nomes tão postos? Tem o Zanin, tem do Manuel? Vamos dizer assim, o processo de escolha dos ministros nos governos anteriores nunca foi, vamos dizer, um processo extremamente claro, transparente nisso, porque a gente sempre sabia que tinha um zum, as pessoas se colocavam meio que conspirativamente. Ficavam tentando puxar o tapete do outro. Exatamente, querendo chegar no centro do poder através dos amigos, né? Então, quanto mais o sujeito chegava no centro do poder, mais ele achava que ele tinha mais chances de vir a ser ministro do Supremo, né? É verdade que a presidenta Dilma claramente não aceitou esse tipo de procedimento. Né? Tanto que negou até a alguns candidatos que se achavam já escolhidos na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente porque ela não suportava esse tipo de coisa. Né? Essa verdadeira gincana que se fazia para chegar no Supremo Tribunal Federal. Né? Eu acredito que o presidente Lula hoje é uma grande perda que nós temos, que não temos mais presente entre nós, o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, meu querido amigo também. É muito triste isso, mas ele vai ter agora uma grande chance de escutar vários conselheiros. São pessoas que são caras para ele, tanto no setor político quanto no judiciário. Ele vai ter que fazer essa consulta ele mesmo. Isso é bom. Porque não vem através de um intermediário. É ele que vai ter que sopesar os prós e os contras de cada candidato. Sem que ele tenha a pressão de alguém que é um grande amigo dele, dizendo para ele para onde ele tem que seguir. Para ele é um desafio maior? É um desafio maior. Mas eu acho que a escolha também torna-se muito mais autêntica. E ele tem deixado claro, como a própria Denise falou, ele tem deixado claro de que vai ser muito zeloso, digamos assim, de questões institucionais. O que no último governo, a gente sabe, a gente acompanhou, que vinham outros critérios, digamos assim, controversos, né? Quer dizer, estou querendo um ministro terrivelmente evangélico ou um ministro que tome cerveja comigo. Quer dizer, uns critérios um pouco esdrúxulos para você escolher alguém para ocupar a mais alta cadeira da justiça brasileira. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, ministro. O senhor comentou no momento falando da ruptura que houve, né, em relação ao governo da Dilma, que isso
teria sido, digamos assim, um ovo da serpente. Foi ali que, digamos assim, começou, estava ali, já havia sendo engendrado ali um discurso de ódio que se disseminou, digamos assim, nos últimos anos. E hoje, um dos seus sucessores, que é o Flávio Dino, ele está muito empenhado nesse combate em relação a redes sociais, disseminação de ódio e tudo. Eu queria saber a sua posição. O governo, ele tem condições de impedir esse movimento e qual é o limite disso? Olha, o limite e o cerne disso tudo é garantir a liberdade de expressão de quem não usa violência. Porque se eu sou uma parte civilizada nesse processo de comunicação por rede e não faço uso desse tipo de estratagema, de agressão, de ofensa, nem nada, eu acabo sendo calado. Eu acabo sendo calado pelos que usam a ofensa, que usam a gritaria, que usam a balbúrdia. Então, para garantir o direito daqueles que querem jogar dentro das regras democráticas, precisa calar aqueles que provocam a balbúrdia e não deixam a democracia falar. A democracia precisa se defender. Tá? Então eu acho perfeitamente legítimo que aqueles que não têm fidelidade à Constituição, ao texto constitucional, que eles sejam impedidos de participar do jogo democrático. Mas o senhor não estaria individualizando? E em relação às plataformas, por exemplo? As plataformas, por serem disseminadoras, elas têm uma corresponsabilidade. Tá? Mas a responsabilidade primária é de quem dissemina. E as plataformas devem ter ali uma atuação clara dentro de protocolos muito claros e transparentes para todos os participantes. Olha, se acontecer isso, eu vou tomar medida tal e tal e tal. Deixar isso claro de antemão, é regra do jogo. Quando eu participo de um jogo, eu tenho que participar desse jogo dentro das suas normas, né? E se eu não fizer, eu tô fora do jogo. É impressionante observar que esses abusos ou esses desvios acontecem não apenas agora, esses absurdos não acontecem apenas agora em relação à violência nas escolas, mas acabamos de sair de um processo eleitoral, usou-se muito em relação às eleições e aos ataques à democracia também. Eu acho que tem muito a ver, infelizmente, com a própria dinâmica, vamos dizer, de comunicação das redes sociais. Tá? Aquele que normalmente quer se comunicar na rede, quer ter um lugar de fala ou se apropria de um lugar de fala na rede, normalmente o faz dentro de vamos dizer, de uma perspectiva muitas vezes narcisista. Né? O sujeito quer aparecer. E o narcisista, o que ele quer é que os outros respondam à sua demanda por atenção. Não é isso? Então o que ele faz? Ele vai ver como é que ele pode aparecer mais e ter respostas mais rápidas. O que ele precisa fazer? Né? E a violência, infelizmente, ela cria comoções. Ela cria marola. Né? E o sujeito vai lá 10 vezes no espaço de 1 hora atrás daquela sua mensagenzinha para ver quantos likes ele recebeu, né? Quantos comentários, e quanto mais likes e mais comentários, mais ele vai se achar forte. Então, a violência é um estratagema assim, ideal para uma pessoa dessa, porque são aquilo que os alemães chamam de shitstorm, né? Ou seja, o sujeito provoca uma comoção de rede que dá uma movimentada na rede e ele aparece no centro. Então, isso é que acabou fomentando esse tipo de protagonismo autoritário, desrespeitoso, tá? Homofóbico, racista, né? Xenófobo no exterior, né? Misógino, né? E se você disser que não pode, mas como? É minha opinião. Não dá para confundir liberdade de expressão com estímulo à violência. Como diz o ministro Alexandre de Moraes, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Né? É verdade. Ministro, nosso tempo já
tá acabando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua relação com Brasília. Atualmente eu sei que o senhor está advogando, né, em parceria com o Willer Tomás, que às vezes, volta e meia, surge aí uma coisa controversa em relação ao advogado. Queria que o senhor também desse aí uma explanação de como é que está essa questão. E que o senhor falasse também da sua história, que Brasília, estamos aí no aniversário de Brasília, para a gente terminar aqui dando a sua relação com a cidade para os nossos telespectadores, ouvintes, internautas. Em primeiro lugar, eu estou realmente hoje numa parceria, aliás, uma sociedade com o Willer Tomás. Eu acompanho a sua atuação profissional há 5 anos. É extremamente ética e profissional, corretíssima, né? É uma pessoa que está no mercado, né? Não faz escolhas por viés político, ele faz por viés de mercado, mas eu acho perfeitamente legítimo que assim o faça. Né? Eu tenho um viés mais político, mas ele não. Né? E é uma pessoa bem-sucedida. E claro que pessoas bem-sucedidas geram também inveja, geram competição, né? E eu vejo muita gente que, quando fala mal, fala sem ter conhecimento de causa. Que para mim é uma pessoa que até hoje se demonstrou sem nenhum tipo de desvio. Não vejo desvio nele. Bem pelo contrário. E eu não ia me associar, eu tenho 40 anos de vida pública, eu não me ia associar a essa altura a uma pessoa que pudesse gerar algum tipo de, vamos dizer, constrangimento. Alguma coisa assim. Não é. E sua relação com Brasília? Bom, essa eu tenho uma capital de relação todos quase nós. que familiar com Brasília, porque meu pai, João Guilherme de Aragão, foi diretor-geral do DASP, Juscelino Kubitschek. E, como tal, ele foi presidente do GTB, do Grupo de Trabalho de Brasília. E nós viemos para Brasília em 1960. Só que quando terminou o governo Juscelino Kubitschek, meu pai passou a servir na carreira diplomática. E a gente, então, foi para a Alemanha, para Bonn, depois foi para Viena, e na Áustria, e depois para Lisboa. E isso fez com que eu tivesse uma criação desde criança, desde 1 ano e pouco de idade, em língua alemã. Né? Então eu falo alemão que nem o português. Não tem mudança. Porque quando você aprende como criança, é uma situação completamente diferente. Hoje eu estudo russo e olha, eu estou penando há 5 anos estudando russo e não domino russo. E dá tempo? Uma vez por semana eu me dou esse direito. Você tem que ter direito a ter um hobby, né? Claro. E o russo para mim é um hobby, porque eu quero ler Tchekov, eu quero ler Gorky, tudo original, em russo. Tudo no original. Dostoiévski. Exatamente. Então, minha proximidade de Brasília tem a ver com isso. Agora, em 79, eu voltei para Brasília depois, a gente morou no Rio, meu pai aposentado, que meu pai tinha sido chamado para Brasília para ser secretário-geral do MEC, do Eduardo Portela, no governo Figueiredo. E aí eu vim morar com meu pai. E aí Brasília era uma cidade completamente diferente de hoje, né? Eu era muito próximo, isso até hoje, tenho eles no meu coração, naquele grupo Liga Tripa. Eu era frequentador assíduo, quase que diário do Beirute, né? A Brasília que eu conhecia era essa turma do Plano Piloto, né? Nossa Senhora do Cerrado, né? Que fazer com que eu chegue são e salvo a casa da Noélia. Essa é da minha turma, né? Do coração. São as pessoas do Liga Tripa. Fui advogado do Liga Tripa também. Olha só. Uma vez que deu um quebra-pau lá no Beirute e acabaram quebrando o violão do juntou Aldo útil ou Justo. agradável, né? Não, acabou sendo chamado lá para ir na delegacia liberar os Liga Tripa. E aí lhe chamaram? Me chamaram. Para ir lá liberar o Liga Tripa. Conseguimos absolver todo mundo, não aconteceu nada. Mas aí foi advogado do Liga Tripa e do Beirute também, né? A gente conseguiu resolver todo o problema. Tudo. Olha, isso é uma informação isso é uma história importantíssima para os frequentadores do Beirute. Não fosse o senhor, o Beirute talvez. Eu acredito que não. Beirute é uma instituição brasiliense, né?
Nossa Mas Senhora. então, essa é a minha proximidade com Brasília. Aqui eu me formei, eu comecei meu curso de Direito na UFRJ, mas eu terminei na UNB. E o senhor dá aula na UNB também, né? Eu estou licenciado desde 2017, porque a advocacia não dá muita permite. trégua, não, para você dar aula. Mas eu fiz aí o mestrado na Inglaterra, depois o doutorado na Alemanha, né? E atuei durante 30 anos dentro do Ministério Público Federal. Eu me aposentei em 2017, quando eu parti para a advocacia. E tem sido uma boa experiência, né? Claro, a gente, como todo lugar de trabalho, tem os seus altos e baixos. Às vezes você se decepciona com pessoas, às vezes você tem lá seus momentos de bronca também, mas também tem muito momento de compensadores, né? A gente acaba tendo eu tenho muito mais momentos compensadores do que esses outros, que são muito mais excepcionais. E hoje estou aqui advogando e no momento não quero outra coisa para mim. E se surgir um convite para o Ministério Público? Quem sabe daqui a pouco vem uma vaga de PGR. Não pode, né? Quer dizer, teoricamente... A gente aqui, nosso papel de jornalista, né, sim, mas Kalecha? vamos dizer, veja bem, existe, claro, do ponto de vista da interpretação constitucional, existe controvérsias a respeito, né? Se uma pessoa aposentada do Ministério Público pode retornar para ser Procurador-Geral da República, porque teoricamente nós somos vitalícios, então mesmo aposentado você é membro da carreira, que a Constituição exige para o Procurador-Geral da República que ele seja membro da carreira. O aposentado é membro da carreira. Mas eu acho que não é o caso. Tem pessoas em atividade muito capacitadas para assumir esse cargo, né? Então, não acho que seja por isso. Eu não vou dizer, claro que eu tendo trabalhado na campanha do presidente Lula, se o presidente, se algum dos ministros, qualquer um, vê alguma utilidade da minha colaboração, evidentemente a colaboração sempre está disponível, né? Não precisa nem de cargo para isso, né? Agora, eu hoje estou muito bem na minha advocacia. Não tô almejando nada, não. Ok, ministro, muito obrigada pela sua participação aqui ao podcast do Correio. Obrigada, Kalecha. Eu que agradeço. Eu agradeço também. E a você que esteve aqui com a gente, até a próxima. Tchau.